Entendendo o direito de hoje, retornando aí com suas gravações e conversas em 2015, hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Nós estamos numa sociedade onde o consumo é um dos maiores desejos das pessoas. Mais do que o que consumir, consumir alguma coisa. E o nosso convidado de hoje é o advogado Everton Caldeira. Ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas atua já há um bom tempo na defesa do direito do consumidor. E nós vamos conversar com Everton Caldeira sobre o que o consumidor deve saber na hora que ele sai às compras, quais são seus direitos e seus deveres. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entendendo o Direito de hoje conversa sobre o direito do consumidor. Everton Caldeira está aqui comigo. Everton, muito bem-vindo ao Entendendo o Direito. Olá, senhor Gilson. É uma honra estar aqui, uma grande satisfação. Espero poder colaborar aí com seus telespectadores no sentido de lhes aclarar alguns ideais trazidos pelo nosso Código do Consumidor. Bom, o senhor pode aclarar muito, porque está numa sociedade onde as pessoas adoram consumir. O consumo se transformou para algumas pessoas quase num vício. Eu estava lendo na exame hoje de que o consumidor, ele às vezes age mais pelo impulso do que pela razão. E por trás disso tem um Código de Defesa do Consumidor. Qual a importância do Código numa sociedade como essa, onde o consumo impera e as pessoas gostam de consumir? Certo. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele, conforme as demais legislações, é de extrema relevância para o mercado, né? E se tratando especificamente do CDC, se eu puder tratá-lo assim, ele é um código extremamente dinâmico, ele é moderno e traz as informações ali ao consumidor, as regras, de forma muito clara e até de fácil entendimento, até mesmo aos leigos. Doutor Everton, uma curiosidade, quando que foi organizado o Código de Defesa do Consumidor? Como é que ele surgiu na legislação brasileira? O Código de Defesa do Consumidor surge de ideais institucionais para poder regular essas relações, né? Diante de uma grande demanda, principalmente do consumidor. Podemos dizer que o olhar é voltado para o consumidor em geral, né? Mas o varejo, como é o maior mercado, ou que a população em si mais percebe, pode-se dizer que sim. E o Código do Consumidor no Brasil é muito elogiado. As pessoas dizem que é um código avançado, muito bem escrito. Só que, às vezes, o consumidor não é lá muito bem protegido. Por que a gente tem, às vezes, um Código de Defesa considerado eficiente enquanto lei e um consumidor que nem sempre é protegido? Efetivamente, o grande problema do consumidor para essa exigência, para se fazer valer esses direitos, ele deveria conhecer um pouco do que lhe atine e, quando não conhecer, diante dessas relações, quando se sentir lesado de alguma forma, que procure um profissional habilitado para alguma orientação. Ele não conhece a lei, o cidadão? Infelizmente ainda não. Atualmente nós temos aí nas lojas no varejo a obrigatoriedade de se manter, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Mas até hoje eu não vi um consumidor ir lá e folheá-lo. Então o código existe nas lojas? Deve existir, né? Embora também eu percebo que muitas vezes ele não está acessível. Está escrito, temos um Código de Defesa do Consumidor aqui. Mas tem que ir lá e pedir para a pessoa. Tem que pedir, isso constrange o consumidor. E como as empresas nem sempre são muito de expor o Código de Defesa, e o consumidor entra numa loja e ele encontra um ambiente muito atrativo. Hoje em dia, para você comprar uma coisa, você se sente muito atraído e, às vezes, com formas de sedução para isso. Existe uma regulamentação de responsabilidade de quem, às vezes, cria um ambiente em que a pessoa é iludida e encantada para consumir e não tem, às vezes, esse contraponto, o que você está fazendo, tem que pensar bem? Pois bem, o empresário, em geral, é óbvio que ele vai tentar atrair o cliente, e isso é importante até para movimentar o mercado, né? Agora, o consumidor que tem que ter essa consciência de não comprar no impulso, observar lá suas finanças, né? Agora, é claro, não pode também esse fornecedor induzir o consumidor em erro, e muitas vezes isso acontece. Então, isso é previsto no Código? Quando eu crio um ambiente que eu vou induzir o consumidor ao erro. Quer dizer, eu crio um ambiente em que o consumidor não percebe muito bem o que está fazendo. Pois bem, não se pode, com certeza, induzir o consumidor em erro, vamos dizer assim, né?
E o regramento do Código de Defesa do Consumidor ele é muito didático e protege realmente o consumidor. Uhum. Agora... Nessa questão que eu estava falando para o senhor, uma questão que, vou dar um exemplo prático. Você vai num banco, tá? Você chega lá no banco e você encontra o gerente. Aí o gerente vira para você e você precisa de um empréstimo do banco. Só que aí ele resolve te dar, junto com o empréstimo, um seguro de vida, um seguro para o carro, e você precisa do empréstimo. Isso que ele faz, por mais que eu não precise de um seguro para o meu carro, não precise de um seguro de vida, o consumidor sabe que ele pode falar, não, eu não quero isso. Eu quero só um empréstimo. Assim. Isso aí é a dita venda casada, né? E a venda casada é expressamente proibida. Agora, o que acontece? O consumidor, principalmente diante de uma instituição bancária, no exemplo que o senhor nos trouxe hoje, ao requisitar um empréstimo, geralmente ele está numa dificuldade financeira e ele precisa daquela prestação bancária, né? Claro que a instituição financeira tem interesse em lhe fornecer aquele numerário se ele tiver o bom crédito. Mas, infelizmente, se vê que eles não se contentam simplesmente em emprestar o dinheiro e cobrar o juro daquele montante. Ainda ali embutem geralmente mais uma série de outros serviços sobre o argumento, muitas vezes, de que se ele adquirir aquilo ali, ele teria uma redução da taxa de juros para um empréstimo propriamente dito, ou que seria imprescindível até por questão de reciprocidade, se numa outra ocasião ele voltar a precisar, para manter, de repente, um limite de crédito na conta, e aí acaba forçando o consumidor, por conta dessa hipossuficiência e a necessidade que ele tem naquele momento, a adquirir aquele seguro. E no caso, vamos supor, se eu fizer uma compra dessa, vamos supor que o consumidor foi lá, alguém foi lá e emprestou dinheiro, emprestou 20 mil reais, 30 mil reais, e aí levou um seguro para o carro, levou um seguro pessoal. E ele depois descobre que não tinha obrigação de fazer aquilo. Existe como ser ressarcido? Quer dizer, o banco pode responder por isso pelo consumidor? Sem dúvida. O consumidor deve, tão logo perceba essa situação, uma vez que ele tem adquirido, conforme a sua exemplificação, buscar de fronte judiciário o cancelamento desse seguro, além de reparação por dano moral até. Então significa que o banco, além de ter que devolver isso, quer dizer, você vai ter um processo contra esse banco e ele vai ter que ressarcir isso com os juros. Quer dizer, o banco faz, mas ele tem, você tem mecanismos de reverter essa situação. Tem sim. Não pode deixar se prolongar no tempo aí, que acaba como se fosse um aceite, né? Talvez então, existe um prazo aí que se você não recorrer, você acaba consolidando. Isso aí vai depender um pouco, no meu entendimento, do entendimento do magistrado que tiver aquele processo ali para decidir. Mas não pode ele também, de má fé, adquirir esse seguro, de repente até ciente, serviu em determinado momento e falar, não quero mais, vou lá reclamar. Quer dizer, o consumidor também tem suas responsabilidades. Sem dúvida, né? Estou conversando com o Everton Caldeira. Nesse nosso primeiro bloco, falamos um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, sua importância e alguns exemplos em relação ao consumidor e aquilo que ele adquire. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco também do entendimento das responsabilidades do consumidor. Muitos produtos que são adquiridos da internet, a gente vai focar um pouquinho isso no segundo bloco, a internet tem crescido, a compra da internet, só esse ano passado, 25%. Mais pessoas estão entrando na internet. E como fica se você compra algo na internet que você se arrependeu ou comprou, como se chama, gato por lebre? Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com o Everton Caldeira, que é advogado, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção de Maringá. E o Everton também trabalha já há algum tempo com o direito do consumidor, que é exatamente o nosso tema hoje. Everton, o consumo na internet cresce. Esse ano passado, 25%. Se tem uma das áreas da economia que vai bem, é o chamado e-commerce. E o consumidor clica, compra e às vezes não compra o que ele acha que comprou. Entre o que ele viu no computador da casa dele, na internet, e o que chegou pelo correio não é a mesma coisa. E aí, Everton? Pois bem, a venda, o mercado em geral, pela internet, tem crescido imensuravelmente e com certeza tende a crescer ainda mais. Diante do consumidor está aí se digitalizando. Né? E é mais fácil, né? É mais fácil, também tem a questão da comodidade, além de, pela internet, você conseguir preços mais acessíveis, uma vez que a mesma empresa, com uma loja física, não vai conseguir repassar aquele mesmo valor que ele pratica na internet. Agora, conforme você mesmo disse, o consumidor muitas vezes compra
digamos aí, o gato por lebre, né? E como ele deve se portar, então, ao realizar essas transações. Primeiramente, e isso é de extrema importância, ele se certificar ao acessar uma determinada página se aquele ambiente é seguro, porque hoje se tem muitas fraudes também na internet. E se ele de repente percebe que não, a empresa pelo menos é segura, né? Aquelas indicações de amigo, então compre tal empresa que é bom. E ele de repente compra um produto que não é aquilo que ele pensava. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, acho que, salvo engano, o artigo 49, ele dispõe de maneira expressa que o consumidor, quando adquire um produto fora do estabelecimento comercial, seja via fone ou até internet, ele tem um prazo de 7 dias de arrependimento. Tá? Ele pode simplesmente se arrepender da aquisição. Não precisa nem ter comprado algo que não era o que ele comprou. Ele se arrependeu, não devia ter feito isso. Não precisa nem ser o que ele comprou, não precisa ter algum defeito no produto, mas ele precisa efetivar essa reclamação de forma expressa. E como ele faria isso? Ou mediante uma notificação para a empresa, ou até mesmo se dirigindo aos órgãos de proteção ao consumidor e efetivando uma reclamação, para aquecer a empresa não aceitar, o que é comum. É comum isso, às vezes as empresas não aceitam. Infelizmente, eu tenho percebido atuando que é comum não aceitar, quando não se aceita, ainda tenta cobrar uma multa para o consumidor. Por você não ter se arrependido. Que também é ilícito. Então quer dizer que as empresas, elas procuram resistir ao máximo a ter que arcar com sua responsabilidade. Sim, é claro que nós temos que cuidar para não generalizar, né? Tem empresas aí que tomam mais cuidado, que vai pensar efetivamente no consumidor, não vai pensar só no dia de hoje, porque ele precisa desse consumidor, né? A funcionalidade e a continuidade da empresa depende daquele consumidor. Então ele tem que ter respeito e principalmente ter fidelidade. Precisa do respeito e fidelidade, exatamente. Agora, infelizmente, principalmente, eu tenho percebido que as grandes empresas atuam dessa forma. Ou seja, algumas empresas elas tentam resistir a essa devolução. Resistem ao máximo, ou tentam protelar, ou convencer de alguma forma o consumidor. E isso é inadmissível e o consumidor não deve aceitar. Agora, quando se fala de consumo, uma outra coisa que é importante é chamadas garantias, né? Um exemplo que eu queria usar contigo é a chamada garantia estendida. Você chega lá na loja para comprar um produto, a garantia é de 1 ano, e o vendedor fala assim, se você pagar um pouquinho a mais, a gente estende a garantia para 2 anos. O que é também uma prática não muito legal. Muitas vezes o consumidor não quer isso, não quer esse produto, não quer esse tipo de serviço. E também tem quando o produto tem defeitos, por exemplo, tem problemas. Até onde vai a troca do produto quando ele tem defeitos? E existe mesmo uma honestidade nessa garantia estendida, ou isso também é ilegal? Sim, eu entendo ser ilegal porque se trata, conforme nós conversamos antes, daquele seguro embutido lá no empréstimo para o consumidor, de uma venda casada. Então, somente por esse motivo ela é ilícita. Então, com certeza, não deveria ser obrigado o consumidor a adquirir aquilo ali, e eu acho de extrema má-fé até essa tentativa. Agora, um outro dado que a gente encontra muito em loja de eletrodoméstico é quando você chega numa loja para comprar um produto e te oferece um empréstimo, né? E às vezes você tem associações muito de financeiras e de produtos. Esse ambiente é um ambiente muito arriscado para o consumidor. Sem dúvida. Por quê? O consumidor, né, que já tem esse Código de Defesa em seu favor por ser hipossuficiente, digamos em matéria de prova, se ele precisar entrar com alguma demanda, e também técnico para poder explorar os seus direitos aí. E muitas vezes ele não está precisando daquele dinheiro, mas a facilidade na emoção, na facilidade, né? Ele está feliz naquele momento ali com a aquisição, de repente, e aí a pessoa vem, o empresário, ele oferta, olha, tome aqui R$5.000 para pagar em 38 vezes, e o consumidor, infelizmente, que se percebe é que ele pensa no valor da parcela, ele não faz a conta. Aí tem um juro embutido que é perigosíssimo. Então aí pega lá R$10.000 e ao final, se ele somar isso aí, chega a 3 vezes o montante que pegou. E isso para mim devia ser caso de polícia. É um absurdo nos dias atuais empresários atuarem desta forma. E isso é muito comum também, quando se explora com juros altos uma pessoa que obtém um empréstimo muito fácil, né? Como se explora isso? Sim, as instituições, principalmente financeiras,
Porque até mesmo quando você vai na loja, lá ela te empresta determinado valor, mas na verdade o foco dela é a venda do produto, tem uma instituição financeira por trás, geralmente não é esses valores oriundos da própria empresa. Ou seja, eu vou vender uma televisão, por exemplo, em 10 vezes, uma coisa até que eu queria te perguntar, a pessoa chega lá e fala, a televisão é R$ 1.200 à vista, aí a pessoa pergunta a prazo pode ser também 10 vezes de 120, ou seja, 1.200. Aí alguns falam, pô, então tá, se é 1.200 a prazo, e se eu pagar à vista? Não, o valor é o mesmo. Parece que estão te vendendo um empréstimo, não é isso? Parece que te vendem um financiamento. Esse tipo de situação, o consumidor tem que reclamar? Falar, eu estou te pagando à vista, não posso pagar o mesmo preço à vista que eu pagando a prazo? Isso é até uma jogada, digamos, do empresário para não ser punido porque ele não pode cobrar juros, né, nessa espécie de contrato. Entretanto, o consumidor, ao meu ver, deveria se recusar expressamente. Ele não pode cobrar juros nessa espécie de contrato? Entendo que não. Ele deveria se recusar expressamente a adquirir, se ele tiver a condição de pagar à vista, sem um desconto razoável. Uhum. E se o vendedor lá, o preposto da empresa, se recusar, fala, tudo bem, então vou no concorrente. É assim que nós educamos as empresas. Ou seja, buscamos um produto no concorrente. Então o consumidor tem também que se mostrar difícil, né? Eu não vou comprar só porque você impõe esse preço. Porque naquele momento o consumidor é que tem que se impor, né? Porque ele que está dando lucro, ele que deve mandar nessa relação. Estou conversando com o Everton Caldeira, ele é advogado, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e atua na área de defesa do consumidor. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais do Código de Defesa do Consumidor e dar algumas dicas para as pessoas quando elas saem no mundo do consumo, o que elas devem fazer para evitar a não serem exploradas e saberem que tem uma lei que as protege. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito chega a seu último bloco, estamos conversando sobre o direito do consumidor. Meu convidado é Everton Caldeira e nós vamos comentar agora um pouquinho, Everton, do seguinte. Nós falamos um pouco sobre o código, colocamos algumas situações para os nossos telespectadores entenderem. Qual a importância do código hoje para o cidadão? Ele é um avanço? O que o cidadão ganha com o Código de Defesa do Consumidor? Pois bem, o código, acho que eu havia até citado isso no início da nossa conversa, que ele é extremamente relevante e imprescindível aí para poder regular essas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor traz em seu bojo muitas facilidades para auxiliar o consumidor, inclusive se ele precisar ir a juízo. Você acha que todo consumidor deve ter um em casa? Com certeza. E ler. Ler um pouquinho até. Porque você falou que ele é muito didático, né? Ele é muito didático. Vou dar um exemplo muito prático e, ao meu ver, o instituto mais benéfico que se tem para o consumidor. Quando você adentra com uma demanda na esfera judicial, você é o titular da ação. O autor tem o dever de constituir, provar. Né? A gente diz o ônus da prova. Ou seja, se eu acuso, eu tenho que provar. Pois bem, mas é praticamente isso. Didaticamente é isto. E nas relações de consumo, uma vez que o juízo reconhecer que se trata de uma relação de consumo, ele vai inverter esse ônus, chama inversão do ônus da prova. Aí se eu estou adquirindo e me sinto lesado, é a empresa que vai ter que provar que eu estou mentindo. Sim, claro que você, né, e é o que se presume, vai a juízo de boa fé e vai trazer umas alegações pertinentes que o juiz vai vê-las como verossímeis. O que é verossímeis? Que parecem verdadeiras. Eu queria aproveitar uma coisa. Tem consumidor que às vezes faz essa acusação estando errado? Assim? A má intenção também de vez em quando está com certeza deve haver, porque nem todas as ações são procedentes, né, Gilson? Mas, na grande maioria, eu acredito mesmo na boa-fé do cidadão. Então, é claro, quanto mais prova também ele tiver, melhor para formar a convicção do juiz, não é? Então, ele tendo essa inversão do ônus, isso aí vai melhorar a vida dele no processo em 300% de vantagem. Então, ele tem, no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, ele tem vamos colocar o termo facilidade, aí você me corrige, sim, tem outro termo, exatamente. Uma facilidade maior para ele poder reivindicar os seus direitos. Exatamente isso, o Código de Defesa traz uma facilitação da defesa do interesse do consumidor. Agora vamos colocar uma dificuldade, eu estava até brincando com o Everton antes de gravar, quando você vai comprar um automóvel e você vai financiá-lo, vem um contrato com letras miúdas, razoavelmente grosso, e que você assina o contrato. Se nós resolvêssemos ler o contrato, calculo que quem esteja nos vendo aí, poucas pessoas fizeram isso na vida, mas você lê o contrato. Nós temos esse direito de ler, quer dizer, a gente é pressionado para assinar rapidamente algo, mas a gente deveria ter paciência e ler aquele contrato. Sim.
Com certeza deveria ter paciência, né? Claro que o cidadão que vai comprar um automóvel, ele quer levar aquele automóvel ontem. Às vezes ele compra até a cor que ele não quer, que ele não tem paciência de esperar chegar o carro da indústria. E com certeza o vendedor não vai deixar de ofertar o carro para ele depois, ao contrário, vai retornar as ligações para ele diversas vezes. Ele pode testar que isso vai acontecer. Entretanto, Gilson, os contratos, por exemplo, numa concessionária, é o denominado contrato de adesão. Dificilmente eles vão mudar uma vírgula do que está disposto ali. Quando você fala de contrato de adesão, Everton, assina se você quiser. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, você que vai aderir a isso. Não é bem assim. É que é um contrato que você não pode alterar. O consumidor não pode dar um pitaco, vamos dizer. Ele pode fazer um acordo. É o que está ali, é o que está ali. É o que está ali, ponto. Entretanto, o legislador, pensando nisso, o que ele dispôs? Que, em juízo, se apresentado um contrato de adesão e auferido que existem cláusulas abusivas, elas podem ser anuladas. Então, o primeiro passo é requerer em juízo a anulação das cláusulas... Mesmo depois de ter assinado? Mesmo depois de ter assinado. Anulação das cláusulas abusivas. E, se as cláusulas tiverem interpretação dúbias, que sejam de difícil entendimento, se é favorável ao consumidor ou se não é, restando dúvida, o julgador tem que decidir em prol do consumidor. Então, mesmo aquilo que o contrato não é claro, joga a favor de quem está consumindo, de quem está comprando. Sem dúvida, é exatamente isso. E com relação ao tamanho das letras, deve ser 12 o tamanho das letras. A fonte tem que ser 12. A fonte tem que ser 12. Mas muitas vezes a gente não observa isso daí. Agora, no caso dos contratos de aquisição, que pega muitos brasileiros, e o senhor colocou lá no nosso segundo ou primeiro bloco, acho que foi o segundo bloco, de que é um abuso os juros no Brasil, o que se cobra de juros no Brasil. O senhor até comentou que é o caso de polícia, o quanto que as pessoas vão embutir juro nas compras. Esse é hoje o principal problema na justiça entre o consumidor que faz o financiamento? Ou seja, as taxas de juros abusivas estão sendo questionadas pelos consumidores? Sim, é muito questionada a questão da abusividade. Entretanto, os tribunais têm até mudado um pouco o entendimento, no sentido de que, uma vez contratado, não vai ter revisão. É mais ou menos nesse sentido. Recentemente, o STJ definiu, com relação às taxas de abertura de cadastro, aquelas cobranças que vem na TAC, ou TEC, que até determinado período ela é ilícita, após determinado período ela é ilícita. Então, hoje, se comprovado que está de forma clara no contrato, o consumidor não vai poder requerer mais essa devolução. Então, o ideal é que ele tome cuidado, leia o contrato, né? Se entender necessário, que vá até um profissional que possa aclarar ali o que está escrito. Tenha paciência. Que tenha paciência. E faça as coisas com mais razão. Sem dúvida. E não sendo lícito ou achar que está sendo lesado, procure outra instituição. Verifique o que está sendo praticado no mercado. Aquilo que você falou anteriormente, ele tem o poder de decisão. Sem dúvida. É isso que ele tem que cuidar. Everton, para encerrar a nossa conversa, qual a dica que você daria para quem está nos assistindo e que é consumidor, todos nós somos, para que as pessoas saíssem dessa nossa conversa com algumas informações do tipo, daqui para frente eu vou tomar mais cuidado com algumas coisas? Sim, eu posso dar umas dicas muito básicas e que talvez não fosse nem necessária, mas que a gente vê que o consumidor muitas vezes deixa a desejar nesse sentido. Pedir nota fiscal, por exemplo, para que se ele precisar reclamar, ele tenha a comprovação que ele adquiriu aquele produto, onde consta a data da aquisição, ou mesmo um recibo. Se for uma relação mais complexa, que proceda com a escrituração de um contrato, né? Se documentar. Se documentar. E quando ele se sentir lesado, se ele for procurar a resolução desse problema administrativamente, ou seja, diretamente na empresa, que ele se ligar no call center, anote o número do protocolo que vai ser fornecido. Se não for, exigir que lhe forneçam, nome do atendente, horário de atendimento. Ou seja, ele deve se controlar e deve principalmente se cercar de provas. De informações. Conversei com o Everton Caldeira. Everton Caldeira, que é advogado, ele é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e é advogado atuante na defesa dos direitos do consumidor. Everton, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço e espero ter colaborado aí com os telespectadores. Com certeza. E a função do nosso programa Entendendo Direito é dar a você informações que possam fazer com que você exerça a sua cidadania e os seus direitos com consciência. No caso hoje, falamos sobre os direitos do consumidor. Você é um consumidor, tem direitos, mas também tem responsabilidades. Uma delas que o Everton colocou agora
é ter principalmente juízo, saber o que você está fazendo para não se arrepender depois. Até o nosso próximo programa.